A live anterior eu falei sobre duas chaves que você vai usar para não desperdiçar o seu potencial. Então são chaves que protegem o seu potencial, ok? São chaves para proteger, porque muitos estão falando, como eu também falo, né? Eu tenho um treinamento só para isso, sobre como você expandir o seu potencial, como você despertar o seu potencial. Existem muitos vídeos, muitos cursos para isso. Só que depois que você expande, depois que você desperta o seu potencial, você precisa protegê-lo, né? Novamente usando o exemplo do copo, ok? Se eu encho um copo de água, e ando de qualquer maneira, eu vou desperdiçar água, a água vai cair. Então eu preciso proteger isso, certo? Então, lembrando, a primeira chave, certo? Boa noite Fernando, boa noite Gé, boa noite Débora. A primeira chave é: o pecado, ele te desconecta da fonte que alimenta o seu potencial. Então, o pecado te desconecta. Qual é o segredo? Estar conectado à fonte que alimenta o seu potencial. Ok? O segredo é estar conectado. O pecado, ele te desconecta. E o que é pecado? Pecado é simplesmente você colocar Deus como segundo lugar, ou fazer mal a alguém, ou fazer mal a si mesmo. Certo? Boa noite, Vini. Boa noite, Diego. Beleza? E aí, Gu? E aí, Vaf? Lucas, suave? Então, pessoal, essa é a primeira chave. O pecado te desconecta do Criador, te desconecta de quem alimenta o seu potencial. Segundo ponto, o medo é depositar fé no lugar errado. O medo é depositar fé no lugar errado, ok? Então o medo é fé, só que depositado no lugar errado, porque o medo é acreditar que não vai dar certo, enquanto fé é acreditar que vai dar certo, ok? Então essas são as duas primeiras chaves. Então vamos lá, pessoal, vamos para o conteúdo, porque o conteúdo de hoje vai te alimentar demais. Vamos lá, tô aqui com o celular da Mayara, usando o celular da Mayara para ver o esboço do que nós vamos falar hoje, ok? Então, a chave de hoje é: o desânimo é uma das coisas que impede você de viver o seu potencial. De viver o seu potencial máximo, é o desânimo. Eu até postei uma frase hoje no Instagram falando: tem muito potencial sendo sacrificado no altar do desânimo. Então, tudo que você for fazer na vida, tudo que é de valor, grava isso. Tudo que é de valor leva tempo para ser construído. Tudo que é de valor leva tempo para ser construído. Então, não adianta, ok? Não adianta eu querer as coisas rápidas, ok? Tem um versículo na Bíblia que fala assim: não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se não desanimar. A Bíblia deixa bem claro, colha, não se canse de fazer o bem. Porque no tempo certo você vai colher. Então ela promete, você vai colher. Só que você só vai colher se você não desanimar. Nenhum pianista é construído de um dia para o outro. Nenhum atleta de alta performance é construído de um dia para o outro. Nenhum grande empresário é construído de um dia para o outro. Ok? Então você tem toda a energia para começar no ramo dos negócios, para começar no ramo do empreendedorismo, para começar a fazer um curso novo, para você estudar algo novo, para você começar a se relacionar com outras pessoas, você começar um casamento, você vai, mas aí quando você não vê os primeiros resultados, você começa a desanimar. E quando você fizer isso, lembra da Bíblia: não se canse de fazer o bem. Porque no tempo certo você vai colher, se não desanimar. Entende? Então, o que você precisa entender sobre o desânimo? Ok? Se você quer ser grande naquilo que você vai fazer, se você quer ser grande no seu ramo de atuação, você precisa ir além do desânimo. Por que eu estou dizendo ir além? Né? Tem uma frase que um dos meus sócios fala muito, que é o Isaac, ele fala o seguinte: eu não preciso de ânimo para trabalhar, ok? Por que ele diz isso? Porque você tem que trabalhar quando você está motivado e você tem que trabalhar quando você está desmotivado.
Não existe isso de eu vou trabalhar porque eu estou motivado e hoje eu estou desmotivado, eu estou cansado, eu estou desanimado. Você tem que ir além disso se você quer ser grande naquilo que você faz, ok? Você acha, vou ser bem claro para você, você acha que eu estava querendo fazer live no feriado, ok? Numa segunda-feira de feriado, onde eu comi um churrasco pra caramba de tarde. Eu queria estar jogando, tava jogando videogame agora com meu primo, dando um pau no meu primo no videogame. Você acha que eu queria fazer live? Só que se você quer ser grande naquilo que você faz, você precisa ir além do desânimo, ok? Eu me motivei pra live hoje quando eu comecei a produzir o conteúdo da live. Mas, fala a verdade. Eu preferia estar assistindo TV, só que entregar conteúdo, marcar isso, tudo isso, eu falo, putz, tem que fazer a live, tá? A internet aqui não é legal, ok? Na internet aqui não é legal, eu tô na Serra da Cantareira, na casa dos meus pais, casa maravilhosa, só que a internet aqui na Serra não é legal. Eu podia ter um monte de desculpa para não fazer essa live, só que se você quer ser grande naquilo que você faz, você precisa ir além do desânimo, além das desculpas, além das justificativas, ok? Certo? Outro ponto aqui, ó. Deus não vai te dar um sonho. Deus não vai te dar um sonho se você não tiver os talentos, capacidade e personalidade para realizá-lo, ok? Se Deus te deu um sonho, Ele acredita que você tem capacidade para realizar. Mas como eu sei, Abner, que Deus me deu o sonho? Nós costumamos mistificar muito, ok? Espiritualizar demais, achando que o sonho de Deus vai vir com uma luz abrindo do céu, assim, e vindo sobre mim, falando, vou usar o nome do Fernando aqui, que está falando bastante. Fernando, este sonho é para você. Não, o Espírito Santo está dentro de você. Então, se o seu sonho, ele toca a vida das pessoas, se o seu sonho expande o reino de Deus, então seu sonho é dado por Deus. É bem simples. Se o seu sonho vai tocar outras vidas, se o seu sonho vai levar oportunidade para outras vidas, vai levar algum tipo de benefício, vai edificar outras vidas e vai expandir o reino de Deus, então o seu sonho é dado por Deus. E se Ele deu esse sonho para você, é porque Ele acredita que você tem os talentos, a capacidade e também a personalidade para realizá-lo. E eu vou falar esses três pontos, e eu gostaria que vocês compartilhassem comigo, que vocês interagissem comigo, certo? Primeiro, por que eu tô falando disso? Ó, Deus fala talento, capacidade e personalidade. Por que Ele fala três? Ó, seguinte, capacidade, potencial para guardar e para executar. Você já participou de um treinamento, de uma imersão, você já leu um livro, então você recebeu daquilo ali conhecimento, você recebeu daquilo ali potencial. Aí sabe o que acontece? Você precisa guardar isso. Você precisa ter capacidade para guardar isso, que é o que eu estou te ensinando, proteger o seu potencial. Você vai guardar isso e você vai executar. Então Deus acredita que você tem esse poder, que você tem capacidade para guardar. Capacidade está falando de guardar, ok? E de executar. A outra coisa é o talento. O que é o talento? É uma habilidade nata ou desenvolvida. Então, por exemplo, eu nasci com uma habilidade nata para falar em público. É uma habilidade nata, ok? Então Deus vai usar isso para que eu expanda o reino, para que eu toque a vida de outras pessoas, para que eu faça lives para tocar e mudar a sua vida. É um talento inato. Claro que eu vou desenvolver esse talento, mas é um talento inato. Mas se não fosse inato também, pode ser desenvolvido. Se você não nasceu com o talento nato de falar em público, você pode desenvolver isso, ok? Então Deus acredita que você tem talento para realizar esse sonho, capacidade e personalidade. O que é personalidade? Nós estamos falando da sua individualidade. Deus gosta do seu jeito de ser e Deus quer usar o seu jeito de ser. Eu sou uma pessoa, o meu temperamento é dominante, colérico. Então eu sou pessoa de poucas palavras, entendeu? Eu sou uma pessoa muito objetiva. Objetiva ao extremo. E isso tem pontos positivos e pontos negativos. Ponto positivo é que eu vou direto ao ponto quando eu quero conquistar alguma coisa. Ponto negativo é que eu vou direto ao ponto também. Então, tipo assim, às vezes eu sou grosso, às vezes eu sou frio. Então Deus usa isso, Deus gosta disso. Deus vai usar os meus talentos, Ele vai desenvolver os meus talentos, mas Ele vai usar. Aí eu te pergunto, quais são os seus talentos? Manda aí pra mim nos comentários. Manda aí pra mim nos comentários. Quais são os seus talentos? Qual é o talento que você já sabe que você tem e que Deus quer utilizar? Quais são os talentos que você já sabe que você tem? Quais são as capacidades que você já sabe que você tem?
E qual é o traço da sua personalidade que é um benefício para você? É ensinar. Show, Reinaldo. É ensinar. Talento de ensinar. Eu já vi seus vídeos. Eu já vi lá você com o Flipchart entregando conteúdo. Então Deus quer usar isso. Deus quer usar isso para tocar outras vidas. Quem mais? Quem mais tem talentos aí? Eu sei que você tem um. Eu não tenho só um. Você tem um monte de talento. Você tem um talento dominante, certo? Mas você tem vários talentos secundários que Deus quer usar. Enquanto vocês falam, ó, repete a pergunta, tá? Eu quero que vocês me falem. Aí não foi uma pergunta que eu fiz. Quais são os talentos? É uma pergunta. Eu falei, não é uma pergunta, mas eu tô fazendo uma pergunta. Ó, quais são os talentos que você tem? Ou o talento dominante que você tem? Segundo, capacidades. Terceiro, traço da personalidade. Achando pica. Um traço da sua personalidade que você sabe que é positivo. Show, show. Reinaldo novamente, teimoso. Teimoso é o seguinte, você é um cara obstinado, é diferente, Reinaldo. Você é um cara obstinado, porque o obstinado é aquele cara que todo mundo fala, não faz isso, ele faz. Por exemplo, eu vou abrir um negócio, nós abrimos um negócio na pandemia, eu abri um negócio na pandemia com 4 sócios. E qualquer CLT, concurseiro, eu não sei nem se existe isso, os que faz concurso, mas é uma gíria. Então, concursado, né? Os concursados, hoje tá difícil. Os concursados, pode falar, você é louco, você vai abrir um negócio na pandemia, mas eu sou obstinado. O obstinado é o lado positivo, mas claro que também o obstinado é teimoso. Só que teimoso é quando você vai pro lado ruim, sabe? Tipo assim, você tá namorando com uma mulher doida e todo mundo falando, não vai, você continua. Isso é teimosia. Teimosia é quando você vai pro lado errado. Obstinado é quando é o lado positivo. Só que são traços. Quem é obstinado é teimoso. Esse é o ponto. Olha a Adélia, falou pra mim, eu gosto de tudo certo, ok? Então você deve ser a característica de organizado. Eu gosto de ouvir as pessoas, magnífico. E também gosta de falar um bocado, o que é bom também. É só quando fala coisa benefício, mas eu tenho certeza que você fala que eu te conheço, Adélia. Obstinado e teimoso, ó, Léo. Certo, Léo? Obstinado e teimoso. Show, show, show. Pensa no seguinte, pessoal. Pensa no seguinte. Pensa igual os militares, ok? Quando você estiver passando por um momento no seu negócio, no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas amizades, no seu network, no seu mastermind, que você passar pelo desânimo, pensa igual os militares. Eles obedecem ordens, independente do estado emocional que eles estão. Ok? Eles obedecem ordem, independente do estado emocional. O seu estado emocional não tem que definir as suas ações. Ok? A sua ação tem que ser quando está te motivado, quando está neutro e quando está desanimado. Você tem que ir além disso. Ok? Além disso. Valeu, Vaf, mandou aqui resiliência. Isso aí eu sei. Isso aí eu sei que tu é. Boa. Reinaldo mandou, eu gosto de ensinar, gosto de ser organizado e forma de ensinar. E gosto de ser organizado na forma de ensinar. Por isso foco na didática e sou resiliente. Muito bom, muito bom. É muito bom vocês falarem bem de si mesmo. A maioria das pessoas nem consegue falar. Eu nem sei qual que é. Tá? O Diego mandou, otimista e obstinado. Show! Nós precisamos de pessoas otimistas no ramo dos... Em todos os ramos, não vou nem falar que é no ramo dos negócios. Em todos os ramos nós precisamos de pessoas otimistas. Muito bom vocês estarem falando seus talentos, suas capacidades, seus traços de personalidade. Isso exige autoconhecimento, isso exige reflexão, o que faz você aprender sobre si mesmo e melhorar, e se tornar um ser humano melhor. Então a primeira chave... Deixa eu ver se tem algum detalhe aí. Mas... A primeira chave é... O desânimo é um inimigo, ok? Eu tô definindo aqui nas chaves inimigos. Primeiro inimigo da primeira live, pecado e medo. Terceiro inimigo, desânimo. Ah, mas o desânimo, como eu faço para não ficar desanimado? Não, você vai ficar desanimado alguns tempos. Por isso que eu tô falando, você tem que trabalhar desanimado. É uma outra coisa. Desanimado você vai. São fases normais, você é um ser humano. Mas você tem que trabalhar, ok? Mesmo desanimado. Você tem que continuar mesmo desanimado. Pensando como um soldado, que ele recebeu uma ordem. Vai lá e cumpra essa missão. O chefe dele, o general, não quer saber se ele está motivado para fazer. Ele tem que fazer e pronto. E é assim que a gente tem que obedecer a Deus quando ele fala.
ok? Porque pense uma coisa, obediência atrasada é desobediência. Anota isso aí no seu caderno, que isso aí é chave de sabedoria, ok? Obediência atrasada é desobediência. Eu vou te explicar por quê, tá? Eu vou te explicar o porquê. Ó, o Vantes mandou, prestativo, show, Vantes. Isso você realmente é, o cara que resolve o problema de todo mundo. Ser paciente pode ser prejudicial? Toda característica boa pode ser ruim. E toda característica ruim pode ser boa. Por exemplo, você pode ser paciente para lidar com pessoas, o que é bom, mas você pode ser aquele cara que deixa as pessoas passar em cima de você por ser paciente demais. Então toda característica boa, toda característica precisa de equilíbrio. Tá? Toda característica precisa de um equilíbrio, todo traço de personalidade. Muitos autores dizem que o mais importante é o entusiasmo. Por isso acredito que o desânimo é ruim mesmo. Claro que o desânimo é ruim. É ruim, desânimo, ok? Por isso que um dos frutos do espírito é a longanimidade. O que é longanimidade? É um ânimo longo. É uma pessoa que fica bastante tempo com o mesmo ânimo, entende? Só que você vai passar pelo desânimo. É normal, ok? Ele é ruim, mas ele vai acontecer. E você tem que aprender a continuar fazendo mesmo desanimado. Semana passada eu fui trabalhar uns 4 dias desanimado. E eu não sabia o porquê. Aí eu cheguei nos meus sócios e conversei. Cara, eu estou com peso. Eu estou aqui, estou fazendo acontecer. Estou entregando aquilo que eu tenho que entregar. Só que eu não estou animado. Eu não estou motivado. Ok? Até que chegou um dia que eu fiz uma reflexão interna e BUM! Explodiu dentro de mim. E eu voltei a ficar motivado a ponto de gritar, rir o tempo todo. Tá? Só que eu tive uns 3 dias desanimado. Só que eu tava lá no mesmo horário, entregando o que tinha para entregar. Não deixa cair a produção, certo? Você tem que ir além do desânimo, ok? E por quê? Eu vou falar para você agora que a... O que eu ia falar? O que eu falei que ia falar depois? Me deu um branco. Porque a obediência atrasada é desobediência, tá? Eu vou mostrar para você na Bíblia, que é o meu livro de inspiração, que é o meu livro de base. Eu leio muitos livros, só que a chave para mim, a sabedoria milenar é a Bíblia. E por que a obediência atrasada é desobediência? Quando Deus mandou o povo ir visitar a terra. Se você não leu isso ainda, você vai ler na história de Israel, tá? Quando Deus mandou o povo ir visitar a terra, eles voltaram, os 10 espias voltaram, tá? E eles falaram que tinha muitos gigantes, que era muito difícil, que não era para nós. Só que Deus tinha mandado eles entrar na terra. Deus tinha mandado. Lembra uma coisa, Deus, ele não pede, ele manda, ok? Deus é rei. O rei não é presidente. O presidente precisa do conselho para decidir algo. O rei, a palavra do rei é uma ordem. Uma palavra de Deus para você é uma ordem. E Deus mandou, entrem na terra. Porque a terra é de vocês. Ele ainda falou, eu dei a terra para vocês. E aí, os covardes voltaram e falaram assim, não temos gigantes, não é para nós, ok? Não é para nós, não é para nós. Aí, o que acontece? Deus fala com eles, Deus se entristece com eles. Aí, o que acontece no outro dia? O que eles querem fazer? Não, a terra é nossa, nós vamos entrar e tal. E Deus falou assim, eu não estou com vocês mais. Era para vocês terem entrado ontem. Hoje eu não estou com vocês. E sabe o que aconteceu? Eles quiseram entrar. E eles foram e morreram. Por quê? Porque eles obedeceram de forma atrasada. Obediência atrasada é desobediência. Ó, mandaram uma pergunta na caixinha aqui. Boa. Ai, não era para vir agora, mas a pergunta veio agora. Então vamos lá. Por que... Aqui eu acho que é uma pergunta que o Vantos mandou aqui também. Pessoal, tem uma caixinha de pergunta aqui do lado do aviãozinho, tá? Usa aí também a caixinha de pergunta, ok? Coloca a caixinha de perguntas. Certo? Aqui, ó. A Mayara colocou aqui para ajudar aí na hora que vocês fizerem perguntas. Por que obediência atrasada é desobediência? Foi o que eu acabei de responder. Ela só colocou para fazer o teste, ok? Porque quando Deus manda, ele manda para agora, tá? Deus não manda para você, vou pensar no que eu vou fazer. Deus não é presidente, Deus não é o seu conselheiro. Deus é o teu pai e o teu rei. Ele mandou, tem que fazer. E se você fizer, é pro teu bem.
Não é pro teu mal. Deus não manda algo. Deus mandou eles conquistarem a terra. Era pro próprio bem deles. Só que você tem medo. Lembra da chave de lá? A chave de segunda passada? Você tem algum medo. Então grava isso, tá? Grava esse ponto. O desânimo, ele gera a procrastinação, que é a questão de adiar uma decisão, de adiar para amanhã. Então, o desânimo, você tem que ir além dele. Ele vai acontecer, mas você tem que trabalhar mesmo desanimado. Essa é a primeira chave de hoje, tá? Essa é a primeira chave de hoje. Se você curtiu a primeira chave de hoje, clica aí no coração, tá? Clica aí no coração, frita aí o coraçãozinho da live, curtir, ok? Frita aí o coraçãozinho da live, tá? Frita aí que nós vamos para a segunda chave. E para nós irmos para a segunda chave tem a segunda e a terceira. Se você acredita que tem alguém que precisa ouvir isso, compartilha aí, manda no aviãozinho para ele. Manda no aviãozinho, tá? Manda no aviãozinho aí para a live para essa pessoa, tá? Vamos para a segunda chave. Qual é a segunda chave? A segunda chave presta atenção nisso. Com muita frequência, não estamos dispostos a assumir riscos no presente. Sabe por quê? Sabe por que nós não estamos dispostos a assumir risco no presente? Porque fracassamos no passado. A segunda chave é fracassos passados. Eu abri um negócio e fali, então eu não abro o segundo negócio. Eu mandei uma música para o estúdio e recusaram, então eu não crio a outra música. Eu mandei o meu livro para a editora, fui recusado e eu não continuo a escrever, entende? E aí eu paro de fazer as coisas no presente porque eu cometi erros nessa área no passado. Essa é a segunda chave que faz com que você desperdice o seu potencial. Porque Deus te entrega algo, Deus te entrega o dom de escrever, Deus te entrega o dom de palestrar, Deus te entrega o dom de cantar, Deus te entrega o dom de fazer negócios. Só que como você cometeu erros, você acha que esse dom não é seu, que você não é capaz, que você não está apto para isso. Primeira chave, desânimo. Segunda chave, ficar preso nos fracassos passados, certo? Fracasso passado. Continue mandando perguntas. Tô vendo que tá chegando aqui. Eu vou responder no final, certo, pessoal? Vou responder no final as perguntas. Eu vou separar aí uns 15 minutos da live para responder perguntas que eu já vi que são perguntas boas, tá? Certo? Então, você não pode ficar preso nos fracassos passados. Por que você não pode ficar preso nisso? Porque o fracasso, lembra disso? Essa é uma frase do Napoleão Hill, do livro Quem Pensa em... Eu li todos os livros dele, tá? Ok? E é uma frase que eu tenho usado muito para mim como crença. O fracasso sempre traz consigo uma semente equivalente ou maior. Anota isso. O fracasso sempre traz consigo uma semente equivalente ou maior. O que é isso, Abner? É que o fracasso, se ele foi grande, ele vai trazer uma semente de um sucesso posterior grande ou maior do que o fracasso. Porque agora eu vou fazer aqui algo com você. Pensa em algo que você já fracassou. Pensa aí. Pensa em algo que você já errou, fracassou, que te causa medos hoje. Ok? Se você pensou aí, manda um ok. Manda um ok se você pensou. Manda um ok se você pensou. Pensa num fracasso que você já teve. Que esse fracasso muitas vezes, mano, ele espremeu as tuas emoções, espremeu a tua alma. Você se achou um bosta, literalmente. Ok? Você foi muito criticado, você foi julgado por causa desse fracasso. Ou não, você nem foi julgado. Mas por dentro de si você guardou aquilo como algo ruim. Pensou? Ok, estão mandando ok. Show! Obrigado, Vantos, obrigado, Diego, obrigado, Adélia, vocês estão mandando um ok. Agora fala uma coisa pra mim. Qual foi o maior aprendizado que você teve nesse fracasso? Pensa aí, qual foi o maior aprendizado? Aonde na Bíblia nós podemos ver que o fracasso traz consigo uma semente equivalente. Aonde na Bíblia é isso? Tá? O Diego colocou a disciplina e a consistência. Show! Você aprendeu no fracasso que exige-se. Você precisa ter disciplina e consistência. Aprender a pensar antes de agir com impulso que a Adélia mandou. Então pensa comigo. Você aprenderia de uma maneira tão forte isso sem esse fracasso?
Isso é tão gravado, ó, isso é tão gravado em você, Abner, mas eu preciso errar para... Não, claro, você pode aprender com o erro dos outros. Só que você precisa ter erros também seus, se você não vai ter traços na sua personalidade, não vai ter traços no seu caráter, você não vai ter força para passar pela situação. Você não vai ter força para passar pela situação se você não tiver erros, tá? Na verdade quanto mais rápido você errar, melhor. Quanto mais rápido você errar, melhor. Quanto mais rápido você entra em ação, melhor, porque você erra mais rápido, você resolve mais rápido, você ajusta mais rápido e você começa a acertar mais rápido. Sem perda não há evolução. Isso, literalmente. Bela frase, Diego. Sem perda não há evolução. Então a gente precisa disso, ok? A gente precisa disso. Execução, Fernando mandou, execução é essencial, aprendizado, ok? Aprendizados que você traz no erro. E, Abner, na Bíblia, onde fala sobre erros passados? Eu vou falar rapidamente, sobre quem? O cara do Novo Testamento, que é Paulo. Paulo, para quem não conhece a história dele, ele foi um assassino de cristãos. Eu estou falando de um cara que foi um assassino de cristãos. O que eu estou querendo dizer para você? Que Paulo seria um homem hoje. Paulo poderia ser um homem, ele tinha o traço da personalidade muito parecido com Hitler. Aqueles que não seguem a fé que eu sigo, eu mato. É o que Hitler fez. E Paulo fez a mesma coisa. Ele entrava na casa dos cristãos e levava os cristãos para a prisão. Paulo, ele permitiu que matassem a pedrada Estevão na frente dele. E ele consentiu com aquilo. Eu estou falando de Paulo, ok? Eu vou te falar quem se tornou Paulo. E Paulo teve uma experiência na vida dele com Jesus Cristo verdadeiro e não Jesus Cristo religioso, fundador do cristianismo. Não é esse aí que você já ouviu falar. É o Jesus Cristo mesmo, o que transforma. Ele teve uma experiência com esse Jesus, e sabe o que aconteceu? Ele se tornou um cristão e começou a pregar o evangelho a qual ele era contra e assassinava pessoas. Aí ele escreveu em uma das cartas dele o seguinte: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, para o meu prêmio da minha soberana vocação. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Eu fui um assassino? Eu fui. Eu matei pessoas que hoje eu deveria amar? Sim. Só que... Nossa, um bicho caiu na minha perna aqui. Só que eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Lembra do seu erro passado? Se ele te trava ainda, esqueça-se das coisas que para trás ficaram. Mas é possível esquecer, Abre? É possível esquecer. Esquecer no sentido de não fazer mais efeito no seu presente. Não esquecer a memória, não apagar a memória, mas não fazer mais efeito no seu presente. Nós estamos falando de um homem que assassinou pessoas, que prendeu pessoas, que faziam o que ele faz hoje. Com certeza o erro dele foi muito maior do que o teu erro. Muito maior do que o teu erro. E ele falou o seguinte: esqueçam-me das coisas que para trás ficaram. Eu falo, Paulo foi o homem que foi responsável para o evangelho se expandir pelo mundo. Paulo foi o homem que foi responsável. Você que acredita no evangelho, que acredita em Cristo, que acredita na salvação, você só acredita por causa de Paulo. E ele foi um assassino. Agora eu quero perguntar, o que você foi aí de tão pior assim, que você não pode esquecer? Então cuidado, porque essa é a quarta chave que faz pessoas desperdiçarem seu potencial, ficarem presos a fracassos passados, ok? O fracasso sempre traz consigo uma semente equivalente. Paulo se tornou um assassino, mas depois se tornou o maior pregador do evangelho que já existiu depois de Cristo. Estou falando desse homem, ok? Estou falando deste homem. Ok, primeira chave da semana passada foi pecado. Te distancia da fonte. Segundo, medo. Hoje nós entramos no desânimo e também nos fracassos passados. Agora a última chave de hoje. A última chave de hoje, qual é? Que impede você de expandir o seu potencial, de despertar ou de manter o seu potencial num nível alto, que é se preocupar com a opinião dos outros. Eu postei nos stories hoje também e eu vou compartilhar com você. O diabo usa os que estão mais próximos de nós. Aqueles que nós valorizamos a opinião para afetar o nosso potencial.
O diabo ele não vai usar alguém de fora. Ah, o fulano passou na minha rua e fala assim, o cara passou na rua, não conheço o cara e o cara fala assim pra mim, você não vai dar certo na vida. Eu vou ligar porque esse cara tá falando, eu nem conheço. Mas se vir meu pai, minha mãe, minha esposa, meu irmão, meus sócios falar assim, você não vai dar certo, isso me afeta. Então o diabo ele vai sim encontrar aberturas naqueles que estão próximos a você para te jogar uma palavra contrária. E o diabo, eu vou ser bem sincero. Minha esposa tá aqui do meu lado, meu pai e minha mãe tá aqui atrás de mim. Eu vou falar pra você, o diabo pode usar eles pra me afetar. Eu tô falando, é realidade, ok? É a realidade. O diabo pode usar a tua esposa pra te afetar, teu marido pra te afetar, teu pai, tua mãe. Com uma frase, com um olhar. Você fala um sonho, a pessoa te olha com desprezo, mas ela nem queria, porque as pessoas às vezes elas querem te proteger, entende? Elas querem te proteger, ok? Elas te amam, elas querem te proteger, tá? Então, se o diabo, Satanás, se você não acredita no diabo, pelo amor de Deus, eu vou falar uma coisa pra você, ele acredita em você. Você não acreditando, ele acredita em você. E ele está trabalhando o tempo todo para impedir você de expandir o seu potencial. Ele está trabalhando o tempo todo. E o diabo ele pode usar qualquer pessoa que está à sua volta, ok? O diabo pode me usar para matar o sonho da minha esposa. Se eu não estiver atento. Se eu estou num dia cansado, estou num dia podre. Quando você está cansado, você fica negativo, ok? Quando você está cansado, você fica negativo. Aí, de repente, a Mayara vem e fala assim, amor, eu tava pensando e tal, em fazer isso no meu negócio. Aí você fala, isso não vai dar certo, não. Ponto, filho. Eu tô desanimado, o diabo, usa uma frase minha para bloquear. Você acha que isso vai afetar ela? Vai, cara. A minha palavra é muito importante para ela. Agora, o que eu quero que você proteja. Uma coisa que você precisa estar ciente, as coisas que você precisa estar ciente. Não mude os seus planos pelas críticas dos outros. E melhor, não mude os seus planos para satisfazer a necessidade do outro. Não mude. Necessidade do seu sócio. Você teve uma grande ideia, mas o seu sócio necessita de aparecer mais que você. Aí você muda o seu plano para que ele apareça mais. Você muda o seu plano em prol da sociedade. Você muda o seu plano para agradar os outros. Você muda o seu plano para se sentir aprovado. Porque nós temos uma necessidade interna de ser aprovados. Nós queremos ser aprovados pelos aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que estão acima de nós, por aqueles que estão abaixo de nós. É uma necessidade do ser humano, ok? E muitas vezes você muda os seus planos para poder suprir essa necessidade, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Outra coisa, você deve aceitar que ninguém está com você, exceto Deus. Abner, que duro isso. Ninguém está comigo. 100% não. É você e Deus. Abner, para quem eu devo pedir confirmação dos meus planos? Deus, reino de Deus. Vá no reino lá no reino. Lá no reino espiritual. Você vai falar, Deus, estou com ideia de abrir esse negócio. Estou com ideia de fazer isso no meu negócio. Estou com ideia de fazer isso no meu casamento. Estou com ideia de fazer isso no meu mastermind. Você vai falar com alguém que está dentro de você, que te conecta ao reino espiritual, que é o Espírito Santo. Espírito Santo, estou com essa ideia. É a primeira pessoa que você tem que falar. Espírito Santo, estou com essa ideia. O que você acha que faço? Você acha que funciona, Espírito Santo? Você acha que vai dar certo, Espírito Santo? Você acha que essa ideia vai funcionar, Espírito Santo? É a primeira pessoa que você tem que conversar, porque ela sabe o teu futuro. O Espírito Santo já viu o que vai acontecer lá na frente. Então, automaticamente, ele vai te contorcer por dentro e falar assim, não é essa a ideia. Por quê? Porque ele já viu o futuro. Ou ele vai falar, vai pra cima, filhão. Porque isso já aconteceu. Isso já se concretizou. Certo? Ai. Estou chegando no fim, pessoal, da live já, que eu vou abrir as perguntas, tá? Seguinte, recuse-se dar ouvidos aos comentários depreciativos e se apegue apenas às direções que você recebe de Deus. Jesus foi o homem na terra que mais ignorou a opinião dos outros. Até os dos discípulos. Teve um momento que Jesus entrou numa cidade, e aí aquela cidade recusou ele. E aí os discípulos falaram assim, Senhor, quer que nós oremos para mandar fogo nessa cidade? E
E Jesus fala assim, cala a boca, vocês nem sabem de que espírito vocês são. Você não tem nem ideia do que vocês estão falando. Ele ignorou a opinião. Ele ignorou a opinião dos outros. Jesus ignorou a opinião da multidão. Jesus foi ele foi o homem mais criticado da terra. Ele ignorou a opinião de todos. E uma coisa, presta atenção numa coisa. Os mesmos que aplaudiram Cristo foram os mesmos que gritaram crucifica. Tá? Os mesmos que aplaudiram. As pessoas te aplaudem hoje? Se está dando certo, as pessoas te aplaudem, as pessoas estão do seu lado, as pessoas amam você, as pessoas repostam seus stories, as pessoas querem fazer live com você, as pessoas, sei lá, o que você é aplaudido, tá? Mas lembre-se de uma coisa, as mesmas pessoas que aplaudiram os milagres de Cristo foram as mesmas que gritaram crucifica. Você não precisa de aprovação externa. Você não precisa de aprovação da sociedade, ok? Você não precisa de aprovação de ninguém. Você só precisa da aprovação de Deus. Você só precisa da aprovação de Deus. E presta atenção nisso. Se você é muito afetado pelas críticas, é porque você tem necessidade de elogio. Se uma crítica te derruba hoje, quer dizer que um elogio amacia demais o seu ego. Lembre-se disso. As mesmas pessoas que gritaram e aplaudiram Cristo e afagaram Cristo foi a mesma que gritaram crucifica. Jesus nunca precisou de aprovação da sociedade. Ele só precisava da aprovação do Pai. E a única aprovação que você precisa para dar certo é a aprovação do Pai. E Ele está pronto para te aprovar. O Pai está pronto para te aprovar. E o último ponto que eu quero falar nesse opinião dos outros é: busque confirmação dos seus planos em apenas um lugar. No reino. Só em um lugar. No reino. É o reino de Deus que está aqui para te aprovar, que está aqui para ratificar os seus planos, que está aqui para ratificar os seus sonhos. E os seus negócios vão dar certo. Então nós falamos já de 5 chaves. Das 10 que eu vou falar em 4 lives, nós já falamos de 5. Primeira, o pecado, ele te distancia da fonte que alimenta o seu potencial. Se você quer proteger o seu potencial, você precisa ficar livre do pecado, estar longe do pecado. Segundo, o medo é a fé depositada no lugar errado. Então deposita a sua fé em Deus e não nas suas habilidades e não em outras pessoas. Terceiro, desânimo. Você precisa ir além do desânimo. Lembra daquele versículo bíblico: não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se não desanimar. Vá além do desânimo. Pensa como soldado. Recebeu ordem, eu vou fazer, independente se estou motivado para isso ou não. Quarto ponto: ficar preso em fracassos errados. Lembra de Paulo? Paulo era um assassino e se tornou o maior pregador do evangelho. E ele disse o seguinte: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, para o meu prêmio. E ele fala nessa mesma passagem: e todos que têm maturidade deveriam agir dessa forma. Então, se você tem maturidade, você tem que esquecer. Quanto mais você está preso no passado, mais infantil você é. E quinto, Jesus foi o homem na terra que mais ignorou a opinião dos outros. Você não precisa da aprovação de ninguém para dar certo na sua vida. De ninguém. Você só precisa da aprovação do seu Pai, que é Deus do reino celestial. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Agora eu vou ver as perguntas. Show! Rapidinho. Pessoal, eu vou ver as perguntas agora. E o que você faz? Joga no aviãozinho, porque na hora de responder pergunta é onde vê os maiores insights, tá? É aonde vem os maiores insights, ok? Então vamos lá. Pergunta do Azaf. Show! Vamos lá. Por que às vezes sabemos do que temos que fazer e não fazemos por desânimo? Falta de inteligência emocional, tá? É a falta de inteligência emocional, isso. Porque uma pessoa que tem inteligência emocional, o que ela faz? A inteligência emocional nada mais. Uma pessoa que tem inteligência emocional é uma pessoa madura. Uma pessoa que não tem inteligência emocional é uma pessoa imatura, tá? E a pessoa que tem mais ou menos é a pessoa mais ou menos madura ou imatura. Então, vamos falar, na realidade, uma pessoa que não age quando está desanimada
uma pessoa que ainda não tem maturidade. Por quê? Porque uma pessoa que tem maturidade, ela pensa o seguinte: estou desanimado hoje, tá? Estou desanimado hoje, mas isso não interfere no que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer e pronto. Porque muitas vezes a ação gera a motivação, tá? Então uma pessoa que ela sofre o desânimo e ela continua agindo é uma pessoa que está madura nesse ponto. Ela tem a ciência: estou desanimado, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu tenho um resultado final. Ela olha para o futuro: eu tenho um resultado, eu tenho algo a entregar, eu tenho algo a realizar. Uma pessoa imatura, ela pensa o seguinte: estou desanimado, hoje eu vou ficar em casa. Para ela faz sentido isso. Para ela faz sentido que a desmotivação não envolve eu ter que agir. A desmotivação não envolve eu ter que agir. Tá? Então, uma pessoa imatura, uma pessoa que não evoluiu ainda nesse ponto nas suas emoções. Agora, uma pessoa madura, que tem inteligência emocional, ela pensa: estou desanimado hoje, mas vou agir da mesma forma. Porque amanhã eu estarei motivado e amanhã eu vou agir mais. Tá? Porque às vezes o desânimo é mais forte que a vontade de vencer. Essa é a mesma resposta daquela outra pergunta, tá? O desânimo... não, isso é uma resposta um pouquinho diferente. Porque às vezes o desânimo é mais forte do que a vontade de vencer, é porque falta clareza. Quando estou claro, vou fazer rapidinho. Imagina o seguinte: o quebra-cabeça, ok? Imagina eu te entregar, Wanderson, um quebra-cabeça e não te colocar a imagem final do quebra-cabeça. Eu falo assim: tá aqui o quebra-cabeça e não tem o desenho final. Você tem que começar a montar um quebra-cabeça de 1000 peças sem a imagem final, tá? O que você ia ficar? Desanimado. Claro, você poderia até falar assim: não, eu sou o cara, eu vou fazer isso acontecer. Chega no segundo, no terceiro dia, tá? Isso vai começar: putz, cara, eu não sei o que eu faço com essa peça, porque eu não tenho imagem final. Mas, quando você tem a imagem final bem clara na sua cabeça, a vontade de vencer é maior. Mas, Abner, eu tenho clareza. Calma, eu sei exatamente o que eu quero. Então, em certo momento do seu dia a dia, você parou de olhar para isso. Esse é o ponto. E aí o desânimo foi mais forte do que a vontade de vencer. Se você quer ver que a vontade de vencer volta a ser forte, olhe novamente para o seu objetivo. Por isso que é bom ter um quadro de visualização, certo? Ontem eu e minha esposa fizemos um novo quadro de visualização. Um novo quadro de sonhos. O que eu aprendi com o Reinaldo, que está aí na Rinodê, no multinível, que foi um grande momento da minha vida. Quadro de sonhos, meu querido. Quadro de sonho não é coisa de criança, é coisa de quem quer vencer. Na verdade é coisa de criança. Por isso que a Bíblia fala: o reino é daqueles que são como crianças. O Reinaldo mandou para mim, onde fala de fracasso na Bíblia, falamos, de Paulo. O que tem que fazer quando eu sei por onde ir e vou contra, mesmo sem querer? Ana, show, ótima pergunta. Então você está se sabotando, ok? Essa é a palavra, você está se sabotando. Eu sei para onde eu vou, mas eu vou contra. Então tem alguma coisa ali que está te dando medo, tá? Então tem algum gigante ali que você tem que enfrentar, que você tem que descobrir. Então, por exemplo, eu vou abrir meu negócio e, cara, eu tenho que ir lá e abrir meu CNPJ. Ok, eu estou começando meu negócio, estou trabalhando, mas eu tenho que ir lá abrir meu CNPJ. Mas eu não vou. Então tem alguma coisa ali que me dá medo. Então, por exemplo, talvez abrir o CNPJ quer dizer na sua cabeça realmente se abrir um negócio. Então você fica se sabotando porque realmente você não quer abrir um negócio, você não sabe da sua capacidade. Então o que fazer é fazer uma reflexão interna. Você vai fazer essa pergunta: do que tenho medo, Ana? Você vai responder essa pergunta num papel. Papel, tá? Papel. Você vai colocar essa pergunta aqui, do que tenho medo? E você vai começar a colocar tudo o que você tem medo. Por que você está indo contra? Tá? Do que tenho medo. Você precisa encontrar o que está te dando medo. Porque é primeiro encontrar para depois enfrentar. Primeiro passo, do que você tem medo. Quanto tempo falta aí, mano? Essa aqui, já respondi, certo? Falamos da história de Paulo. Vamos para... Qual a indicação da minha senhora? Qual a indicação de livro, filme sobre o tema? Tema de fracasso, de desânimo. De qual tema? Fracasso, desânimo, fala aqui pra ver se você tá aqui do meu lado. Potencial, show, potencial. Deixa eu pensar um. Show, tem um legal, Um Sonho Possível, tá? É O Sonho Possível, que é o da Sandra Bullock, com Um Sonho Possível. Uma indicação de livro e filme. Assista Um Sonho Possível, tá? Você vai ver
sobre o despertar de um potencial de um menino que era totalmente retraído e se tornou um grande jogador de futebol americano. Assista esse filme e vai ficar muito claro para você sobre potencial, certo? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma. Um sonho possível. Show. A mágica de pensar grande. Isso, show, Reinaldo. Tem esse livro aí, A Mágica de Pensar Grande, tá? E de potencial livro, tem os livros do Dr. Miles Monroe, que compreendendo seu potencial, maximizando seu potencial e liberando seu potencial. São uma sequência, uma série. Inclusive, a segunda parte do livro é um dos que eu estou usando para falar sobre isso, ok? Esse é o livro. Eu falei um filme, só que eu não tinha visto a questão do livro ali, tá? A clareza é amiga do hábito, Diego mandou. Magnífico, magnífico. Certo, pessoal? Então, essa foi a live de hoje, ok? Essa live vai ficar salva no feed. Eu também, se não der problema no meu celular, eu vou salvar lá no meu celular, editar e subir no YouTube. A primeira tá lá. E nós temos a terceira e a quarta, semana que vem e a outra. Nessas lives eu tô falando de 10 inimigos do seu potencial. 10 hábitos, 10 crenças que fazem com que você não libere seu potencial, não viva no seu potencial máximo. Primeira que eu falei, pecado. Segundo, medo. Terceiro, desânimo. Quarto, fracassos passados, ficar preso em erros passados. E quinto, se preocupar com a opinião dos outros, tá? Então, chame pessoas para a próxima live, ok? Chame pessoas para a próxima live porque vai ser magnífico. Quando completar os 10 e você praticar, meu querido, você vai viver no seu potencial máximo, tá? Você vai viver na plenitude do seu potencial. Certo, pessoal? Deus abençoe a todos, tá? Que nessa semana você pratique, você aplique aquilo que você ouviu hoje. Vai estar lá no feed para você ouvir de novo e anotar e aplique, pessoal, porque a única coisa que traz resultado é ação, ok? A Bíblia diz que a fé sem ação é morta, tá? A fé sem ação é morta. Então, o que define se você acreditou naquilo que foi falado aqui, naquilo que está na Bíblia, é se você agir de acordo com isso. O que é agir? Primeiro ponto, ir além do desânimo, trabalhar desanimado. Segundo ponto, você errou em alguma coisa na sua vida, enfrenta e age. E terceiro ponto, se falar alguma coisa contra você, dane-se, ok? Manda para o inferno e vá para cima, certo? Deus abençoe você. Subiu mais uma pergunta aqui? Não, tem um negócio aqui que tem uma pergunta, mas não tem nada. Certo? Deus abençoe vocês todos. Bom fim de feriado. Nós temos aí 3 horas para terminar o feriado. Amanhã começa a semana. Tamo junto. Deus abençoe. Muito obrigado por ter ficado aqui. E Jesus Cristo ama todos vocês, ok? Show, tchau, tchau.